Precarização do trabalho docente e seus efeitos sobre as práticas curriculares. Maria das Mercês Ferreira Sampaio. Alda Junqueira Marim. O texto Precarização do trabalho docente e seus efeitos sobre as práticas curriculares, das autoras Maria das Mercês Ferreira Sampaio e Alda Junqueira Marim, faz um relato sobre a questão das políticas públicas de educação e os efeitos delas na vida dos profissionais de ensino. Apresenta uma discussão sobre a precarização do trabalho escolar, expressa nas práticas curriculares, e um recorte de algumas práticas curriculares desenvolvidas no interior da escola, discutindo-as na relação com os dados inicialmente apontados. As autoras consideram que problemas ligados à precarização do trabalho escolar não são recentes no país, mas constantes e crescentes, e cercam as condições de formação e de trabalho dos professores, as condições materiais de sustentação do atendimento escolar e da organização do ensino, a definição de rumos e de abrangência do ensino secundário e outras dimensões da escolarização. Processo esse sempre precário, na dependência das priorizações em torno das políticas públicas. A partir dos anos 70, acentua-se no país o agravamento das condições econômicas e a deterioração do sistema público de ensino, a par de sua expressiva expansão, repercutindo com efeitos desastrosos no funcionamento das escolas, especialmente nos grandes centros urbanos. Nas décadas seguintes, 1980 e 1990, as interferências dos organismos internacionais de financiamento, já presentes e decisivas, tornam-se mais expressivas, incidindo sobre os rumos da escolarização e sobre a formação de seus profissionais. No concerto de projetos sociais e acordos necessários aos arranjos da globalização, Corag-Gil, 2000, as políticas educacionais geradas nesse período se explicitam, inclusive, em redirecionamentos curriculares. Houve um crescimento das necessidades de escolaridade e professores. Tal realidade não seria viável sem a consequente busca, na sociedade, de quadros de pessoal que preenchessem as vagas para a função docente de modo que concretizassem a tarefa educativa. Como consequência, o número de funções docentes no período passou de 248 mil, em 1960, para 1.377.665, em 1994, segundo as informações obtidas por Paiva et al., 1998, no MEC. Dados mais detalhados da fase inicial aqui focalizada também podem ser encontrados em Fernandes, 1966, e Vereb, 1968. O crescimento brutal e constante, assinalado acima, só foi possível em razão de alguns fatores. O primeiro deles foi o recurso ao amplo contingente da população considerado economicamente ativo, porém fora do mercado de trabalho. Nessa circunstância, as mulheres, desde o século XIX consideradas as mais adequadas para o exercício do magistério, Tanuri, 2000, foram gradativamente incorporadas aos quadros empregadores do magistério. A feminilização do magistério, portanto, está, por um ângulo, ligada a tal circunstância, não só no Brasil como na América Latina e no Caribe. Tal crescimento dos quadros do magistério leva a outras informações. Uma delas é a de se considerar a idade, pois é principalmente o segmento mais jovem da população convocado para tais postos. Os dados relativos ao perfil etário da profissão docente permitem verificar que o Brasil é o segundo país mais jovem em matéria de docentes da educação primária, e o quarto no âmbito das séries finais do ensino secundário, Siniscalco, 2003. Uma terceira faceta relacionada a tais necessidades refere-se à natureza da qualificação dos professores. O crescimento alto e rápido de tal oferta de escolaridade e o recrutamento de docentes para efetivar tal escolarização da população certamente não contavam com quadros de reserva qualificada para a função em todas as décadas.
Com um contingente de professores ainda insuficiente, os órgãos governamentais vêm tomando decisões para enfrentar tal precariedade ao longo das décadas, de modo que possam suprir, sobretudo, as redes públicas de ensino, contratação de pessoal sem habilitação por meio de medidas variadas de autorização para lecionar e medidas de certificação de pessoal por meio de certos tipos de exames que apontem, pelo menos, o domínio dos conteúdos a serem ensinados por parte dos candidatos à docência. Essa situação, mais frequente nas décadas de 1960 e 1970, ainda vigora no Brasil. Em estudo realizado com a participação de diversas entidades nacionais e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO, 2004, entre vários dados dispostos sobre ensino fundamental e médio, é possível verificar, em âmbito nacional, a condição de formação básica dos professores, sem dúvida representativa de nossa realidade. Se por uma especificação ainda maior com relação ao âmbito de atuação, tomarmos dados relativos ao estado de São Paulo, encontraremos, por exemplo, as seguintes conclusões nos estudos de Patinha, 1999, e Paiva, 2002. Professores que atuam sem habilitação, a cada ano, em disciplina diferente daquela lecionada no ano anterior. Professores que atuam, ao mesmo tempo, em disciplinas de áreas diferentes. Professores que não constam mais das relações da Secretaria da Educação como não habilitados, mas classificados como PEB ou seja, similares a professores primários, um artifício administrativo para ocultar tal situação. A relação de precarização do trabalho dos professores é explícita, os dados apontados referem-se ao fato de muitos trabalharem com conteúdos diversificados ao mesmo tempo e por anos seguidos. Outra questão bem visível refere-se ao salário recebido pelo tempo de dedicação às suas funções. A imensa maioria atua nas diversas escolas da rede pública. Esse é um fator que incide pesadamente sobre a precarização do trabalho dos professores, pois a prejudica o acesso a bens culturais. UNESCO, 2004. Os dados apresentados por Siniscalco, 2003, atestam a dureza dessa realidade em comparação com outros países, inclusive aqueles com piores condições sociais e econômicas. O Brasil está acima apenas da Indonésia e quase empata com o Peru. Todos os demais oferecem salários mais elevados na educação primária. Na educação secundária também é um dos 7 piores do mundo. Para complementar os ganhos financeiros, com grande rotatividade e itinerância, trabalhando com conteúdos que lhes são estranhos, regras que não são aplicáveis na realidade que vivenciam, atendendo um público de alunos muito superior ao ideal, normalmente fazendo uso do seu tempo de descanso para atividades profissionais. Isso lembra muito as relações de flexibilização do trabalho, e em instituições privadas ainda temos uma relação semelhante às condições de terceirização, onde os profissionais não têm a sensação de segurança e estabilidade do vínculo empregatício. São complexas as mudanças pretendidas, objetivando articular e mudar o foco dos conteúdos, e também organizar o processo pedagógico de modo que possibilitem a aprendizagem contínua e avanços diferenciados aos alunos. Como parece evidente, são alterações marcadamente comprometidas pela precarização do trabalho escolar, especialmente no que se refere às condições de formação e de trabalho docentes. Além disso, há necessidade de que evidenciem precisão, sintonia, legitimidade e ganhos, para que sejam escolhidas pelos professores, e não impostas e rejeitadas na prática.